Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Na aula de hoje, nós vamos continuar nosso estudo da resposta em regime permanente senoidal ou resposta em frequência. O tema de hoje vai ser os filtros em cadeia, ok? A bibliografia para essa aula é o livro do Dorff e o livro do Nilsson, de Introdução aos Circuitos Elétricos e de Circuitos Elétricos. Então vamos lá? Bom, filtros em cadeia, né? Nas aulas anteriores, nós já estudamos o que é e como determinar uma resposta em frequência de um circuito, tanto no filtro RC passa baixa como no filtro RC passa alta. Foram resolvidos dois exemplos, não é isso? O passa alta e o passa baixa. Nessa aula, então, a gente vai ver como associar esses filtros em cadeia para alcançar resultados interessantes de forma muito simples, né? É possível associar filtros em cadeia do mesmo tipo e de tipos diferentes, tudo bem? Tanto filtro RC como filtro RL, você pode associar eles. Como a gente já analisou os circuitos em termos de função de transferência, que é a relação entre entrada e saída, a gente vai ver que vai bastar multiplicar as duas funções de transferência dos filtros que estão encadeados para encontrar uma terceira função de transferência global. Isso também aconteceria para 3 ou 4 filtros, tá bom? Essa simplicidade que a gente vai ver na aula de hoje mostra o poder dessa técnica de análise de resposta em frequência utilizando funções de transferência, ok? E isso vai permitir, por exemplo, que um estudante possa fazer um projeto de um filtro de forma muito fácil, apenas associando os filtros que ele precisa. Bom, dessa associação que a gente vai ver, a gente pode associar, por exemplo, dois filtros passa alta e gerar um filtro passa alta mais seletivo, ou seja, de ordem superior, de segunda, terceira, quarta ordem. Ou associar dois ou três filtros, dois ou mais filtros, né, passa baixa, para fazer um passa baixa mais seletivo. Mas a gente também pode associar um filtro passa alta com passa baixa e construir um filtro tanto passa faixa como um filtro corta faixa, que necessariamente precisam ser ao menos de segunda ordem. Não é possível construir um filtro passa faixa de primeira ordem nem um corta faixa de primeira ordem, ok? Bom, como a gente vai usar o que a gente já estudou nas aulas anteriores, aqui vai um belo resumo. Então, na primeira aula de resposta em regime senoidal, nós resolvemos um exemplo de um filtro passa baixa. Ele basicamente é um circuito RC, em que a entrada pega todo mundo, né? E a saída pega só o capacitor, ok? A função de transferência de circuito é essa daqui, já escrita em função do ômega C, né? Que é a frequência de corte em velocidade angular, né? A velocidade angular de corte. E essa função de transferência aqui, escrito em módulo e ângulo, tem esta função aqui como módulo e essa função como ângulo, ok? Sendo que o ômega C é 1 sobre RC, ok? Então, é claro, depende do valor dos dois resistores, o comportamento do circuito. Dos dois componentes, perdão, do resistor e do capacitor, o comportamento do circuito, ok? Na aula seguinte, a gente estudou um filtro passa alta. O filtro passa alta, ele usa o mesmo circuito do filtro passa baixa. No entanto, a saída é tomada no resistor e não no capacitor, porque eles são complementares, certo? A gente mostrou que a função de transferência desse circuito é essa daqui, ok? Então tem duas diferenças. Uma que muda o sinal, de mais para menos, aqui, certo? E a outra diferença é que o ômega, a relação do ômega com ômega C está invertida. Enquanto no filtro passa baixa eu tenho ômega sobre ômega C, no filtro passa alta eu tenho ômega C sobre ômega, ok? Muito bem. Eu posso também escrever em termos de ângulo e fase, né? Então o ângulo fica assim e a fase fica assim. A relação sempre é invertida e esse sinal aqui acaba impactando no sinal do ângulo, não muda nada no módulo. A frequência de corte é igualzinha, né? Então, o ômega C de corte é 1 sobre RC, e se eu quisesse escrever em termos de frequência, eu escreveria 1 sobre 2πRC. Tudo bem? Então, tenham essas funções de transferência em mente, porque é delas que a gente vai produzir o nosso circuito em cadeia. Então, vamos a um primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, a gente vai construir um filtro passa alta de segunda ordem. Para isso, então, eu vou associar dois filtros passa alta. Eu vou primeiro construir um filtro passa alta, um VIN aqui, colocar um resistor e um capacitor,
E na saída do resistor eu vou colocar um capacitor no resistor de novo. E vou tirar a saída no segundo resistor. Tudo bem? Nesse caso em particular, nós faremos os capacitores iguais e os resistores iguais. Ou seja, a gente vai associar dois circuitos iguais em cadeia. Tá bom? O que se pede é para determinar a resposta em frequência. Ou seja, determinar a função de transferência e depois fazer o gráfico da função de transferência módulo e fase, que é o nosso diagrama de Bode, nosso gráfico de Bode. Tudo bem? Bom, então, como a gente já percebeu, eu tenho dois módulos iguais, né? Dois circuitos modulares iguais conectados entre si. É claro que se eu quiser, eu posso analisar esse circuito usando a lei de Kirchhoff, né? Coloco aqui, giro a primeira malha, equaciono, começo daqui, giro essa segunda malha, equaciono, e a partir das equações eu vou resolvendo até encontrar o Vout em função de Vin. Mas se a gente fizer isso, a gente desperdiça o poder da técnica, né? Como a gente está fazendo tudo em termos de função de transferência, a gente não precisa fazer isso. A resposta vai sair quase que de forma imediata. Porque a gente está associando o circuito passa alta em cascata. Tudo bem? Muito bem. Então, a saída do primeiro circuito, veja, a saída aqui do primeiro circuito passa alta, ele é a entrada para o segundo circuito passa alta. Não é isso? Para fazer a análise, então, usando função de transferência, o que eu vou fazer é tomar aqui, bem no meio do caminho, uma tensão intermediária, que eu vou chamar de V12, que é a tensão entre o circuito 1 e o circuito 2, ok? Então, veja, V12 é igual a tensão 1 de entrada vezes a função de transferência do circuito 1. Tudo bem? Concordam com isso ou não? Porque se eu olhar só daqui para cá, eu estou vendo só um filtro passar alta de primeira ordem, que eu já resolvi e sei que vai dar isso aqui, não é isso? A própria definição do H1 é a saída sobre a entrada. Da mesma forma, se eu olhar só o circuito para cá, o Vout é a saída para quando o V12 é a entrada. Então o Vout é o V12 vezes a função de transferência 2. Concorda ou não? Ora, se eu tenho essas duas equações, então eu posso pegar isso daqui e substituir aqui no V12. Não é isso? Ao fazer isso, então, o Vout vai ficar o V em H1, que era o meu V12, vezes o H2. Tudo bem? E com isso eu posso passar a tensão de entrada, que só está aparecendo aqui, dividindo, e escrever rapidamente a função de transferência do circuito global, que eu vou chamar de H. Então a função de transferência desse circuito como um todo vai ser o meu H de Jω. E ele é simplesmente igual ao H1 de Jω vezes o H2 de Jω. Olha que coisa fantástica. Não é? Então, o H1 é a função de transferência do primeiro circuito e o H2 é a função de transferência do segundo circuito. Se eu multiplicar as duas, eu tenho a função de transferência do circuito como um todo. Não preciso passar por aquela análise de malha toda, de jeito nenhum. Ia dar muito mais trabalho, porque é um circuito em cascata, né? Um circuito com duas malhas. Então, a gente vai fazer o produto, ó. Que maravilha. A gente vai escrever, então, o H1 e o H2. Ó. A princípio, eu posso escrever eles na forma completa, né? E a diferença de um para o outro, a única diferença de um para o outro, é que um usa uma frequência de corte 1 e outro usa a frequência de corte 2. A gente até sabe que elas são a mesma, de fato, mas por enquanto a gente nem precisa usar isso, tá bom? A gente vai deixar isso para daqui a pouco. Vai que depois você quer fazer um circuito com um conjunto de resistores e capacitores distintos, né? Eu posso fazer essa distribuição aqui e depois tentar tirar o módulo de fase, mas é mais fácil já aproveitar que eu já conheço o módulo de fase dessas funções de transferência, né? Então, é claro, né? Quem são o ômega C1 e o ômega C2? Então eu vou trocar essa função de transferência pelo seu módulo de fase e vou trocar essa função de transferência pelo seu módulo de fase. E agora eu tenho uma operação fasorial aqui, ó. Eu tenho dois fasores na forma polar se multiplicando. Como é que eu multiplico dois fasores na forma polar? Eu multiplico os módulos, então eu faço esse módulo vezes esse módulo, e isso vai me dar o módulo final. E multiplico os ângulos, quer dizer, somo os ângulos. Esse ângulo mais esse ângulo vai me dar o ângulo final ou a fase final. Ok? Olha só que maravilha. Né? Com quase nenhuma álgebra, eu cheguei na função de transferência do circuito completo, que é uma equação relativamente complicada, certo ou não?
Mas não importa que ela é complicada, o que importa é que eu cheguei nela rápido e eu posso substituir os valores e encontrar como é que é o comportamento dessa função. Tá bom? Como agora eu sei que o C1 e o C2 são iguais, o R1 e o R2 são iguais, eu vou usar isso. Senão eu parava aqui e já estava tudo certo. Mas como eu sei que eles são iguais, bom, então eu vou associar, né? Eu vou trocar o ômega C2 por ômega C1 aqui, e vou trocar o ômega C2 por ômega C1 aqui. Esse produto agora, aqui de cima, vai ser 1 sobre raiz de x vezes 1 sobre raiz de x, que é igual a 1 sobre x, tudo bem? Então vai sumir a raiz aqui de baixo, e vai ficar assim, ó. Já aqui eu tenho como se fosse y mais y, certo ou não? Isso vai dar duas vezes, né? Então eu tenho duas vezes o arco tangente de ômega C1 sobre ômega. Olha que bonitinha essa função de transferência, não é? E pensa como foi rápido encontrar ela. Tratar filtros em cadeia é realmente muito interessante. Muito bem. Agora eu já estou em condição de esboçar os gráficos, não é isso não? Para fazer isso, para esboçar os gráficos, eu vou fazer como sempre. Vou primeiro calcular os limites, para ter uma ideia de como o circuito se comporta, e depois eu posso fazer o gráfico usando uma ferramenta computacional. Então, eu vou fazer o limite para ômega tendendo a zero, da minha função de transferência. Quando o ômega tende a zero, ômega C1 sobre ômega tende a infinito, 1 mais infinito é infinito, 1 sobre infinito é zero. Então, o módulo tende a zero, certo? Aqui, isso também vai tender para infinito, e eu vou ter o arco tangente de infinito. O arco tangente de infinito é 90 graus, a gente já viu já. Então, 2 vezes 90, 180, certo? Ou π, né, se você quiser. Tá bom? Então, para quando a frequência tende a zero, o sinal da saída zera do módulo e ele defasa em 180 graus. Então, note que ele se comporta como um filtro passa alta, né? Só que ele dobrou a defasagem aqui. Ó. Tudo bem? Quando o ômega tender a infinito, então esse ômega C1 sobre ômega vai tender a zero aqui. Né? 1 sobre 0 é 1, 1 sobre 1 é 1. Então o módulo é 1. E aqui eu vou ter o arco tangente de zero. O arco tangente de zero é zero. 2 vezes 0 continua sendo zero. E, portanto, para quando a frequência tende a infinito, o circuito não altera nada. O módulo passa inteiro da entrada para a saída e não defasa nada. Tá bom? Então, ele é igual, esses limites são iguais do filtro passa alta de primeira ordem, só que a defasagem dobrou. Mas só nos limites. Porque, de fato, no módulo, a queda tem que ser mais abrupta, né? Ela é maior. Então, vamos usar o Scilab e vamos fazer o gráfico de Bode desse filtro, né? Tanto do módulo quanto da fase. Eu expliquei bastante como usar o Scilab para fazer esses gráficos nas aulas anteriores. Então eu não vou fazer isso novamente aqui. Se você nunca executou o Scilab, dá uma olhadinha em qualquer uma das duas aulas anteriores que eu explico um pouquinho como fazer isso, ok? Aqui eu só vou passar o código, certo? Não. Note que até para fazer o código é mais simples, né? Eu poderia ter multiplicado ou somado eles, mas tudo bem. Então o que eu fiz para poder fazer um gráfico interessante, assim, comparar o resultado, é calcular tanto do circuito 1 quanto do circuito completo, a função de transferência e o seu ângulo, ok? Muito bem, note que as equações aqui, ó, estão aqui, né? Se você nunca programou em Scilab, você ainda assim vai conseguir encontrar a informação que você precisa e consegue alterar algum resultado, tá bom? A frequência de corte tá aqui, né? A gente usou 1 para poder fazer em relação à frequência de corte, ok? Do circuito 1. Então dê uma olhada, ó. Esse gráfico em azul é o que a gente viu quando estudou o filtro passa alta. Né? Ele defasa em 90 graus e corta, e não defasa nada para frequências altas. Ele corta numa taxa de 20 dB por década aqui, e não faz nada para frequências altas. E começa a cortar a partir da frequência de corte, mais ou menos, certo ou não? Assim como ele começa a defasar, principalmente a partir da frequência de corte. Né? Na frequência de corte já está com 45%, com 50% de defasagem, quer dizer. Então, 45 graus e a gente vai ver que é 90 o outro. Então, nota que no módulo, os dois tendem a zero, tanto esse quanto esse, ou a menos infinito do ponto de vista de dB. Mas a queda do filtro de segunda ordem é mais rápida, tudo bem?
Ou seja, ele é um filtro mais seletivo. A frequência escapa um pouquinho do que eu quero, então eu quero fazer um filtro que corta as baixas frequências. Eu tenho um ruído de baixa frequência. Por exemplo, eu tenho um sistema de PWM que trabalha com kHz, tudo bem? No entanto, eu tenho uma interferência de 60 Hz que está atrapalhando o meu sistema. Então eu posso usar um filtro desse tipo, calibrar a frequência de corte para 100 Hz, por exemplo. Então ele vai cortar os 60, mas não vai fazer nada com o kHz que vai ficar para cá, tá bom? E meu PWM continua funcionando e minha interferência vai embora. Mas talvez ele não corte rápido o suficiente, né? Talvez eu coloque a frequência de corte em 100 aqui, e quando chegar em 60, o sinal que existe aqui ainda é suficiente para me atrapalhar. Se eu montar um de segunda ordem, ó, o sinal está bem mais baixo. A diferença pode até parecer pequena, mas ela está em dB, esse corte é muito mais rápido, tá bom? Ok? E ele vai cortando cada vez mais porque a inclinação tem o dobro, né? A reta é 2 vezes mais inclinada. Essa aqui tem uma inclinação de menos 40 dB por década. E a fase é a mesma coisa, ele tem que crescer 2 vezes mais rápido para chegar em 180 aqui, tá bom? Então, quando eu venho para cá, né? Quando eu chegar na metade do caminho eu já estou em 90 e depois eu vou para 180. Então ele defasa mais rápido também, tá bom? Então, analisando é isso, né? O módulo cai de uma maneira muito mais rápida quando o circuito é de segunda ordem. De fato, ele cai em menos 40 dB por década. A fase também muda mais rápido para poder chegar em 180, enquanto cada circuito individual altera só 90 graus. Ok? Entenderam ou não? É simples, né? Trabalhar com filtro encadeado. Eu coloco dois em cadeia e dobro os efeitos, né? Note que isso é um dos motivos pelo qual a gente trabalha com dB em filtros, né? Eu dobrei os dois, ó. Como eu estou trabalhando com dB, a fase dobrou e a queda do módulo também. Percebe como é interessante, não? Você responda rapidamente aí, né? Se eu tivesse 3 filtros, quanto seria o decaimento? 60 dB por década. E 4 filtros? 80. E 5? 100 dB por década, certo? E aqui, se eu tivesse 3 filtros, quanto seria a defasagem para ômega tendendo a zero? 270. E 4 filtros? 360. Né? É a mesma regra, né? Eu multiplico tanto aqui quanto aqui, tá bom? Por isso que é interessante usar o dB, porque aí todo o resultado é multiplicado pelo número de filtros, ok? Muito bem. A gente viu um caso relativamente simples, que é encadear filtros iguais. Agora vamos ver um caso talvez mais interessante, né? Que é encadear filtros distintos para encontrar um outro tipo de filtro. A gente vai ver como construir um filtro passa-faixa, ok? Bom, o circuito vai ser esse daqui, ó. Então eu estou encadeando um circuito cuja saída está no resistor e usando isso para alimentar um circuito cuja saída está no capacitor. Dessa vez eu vou fazer ele completamente numérico. O C1 e o C2 valem 1 microfarad, o R1 vale 1 kΩ e o R2 vale 220 Ω. Pede-se a função de transferência e o diagrama de Bode. Apesar do problema ser numérico, eu vou fazer de tudo para encontrar até onde eu puder uma resposta literal, porque aí ele fica independente dos valores em si, tá bom? Bom, você que é um estudante observador deve ter percebido que basicamente o que a gente está fazendo é construindo um filtro passa alta e usando ele para alimentar um filtro passa baixa, ok? Então o que eu preciso fazer é encadear funções de transferência dessa vez distintas. Só lembrando então, a função de transferência do circuito 1 vai ser essa daqui, que é de um passa alta, e a função de transferência do circuito 2 vai ser essa daqui, que é de um passa baixa, ok? Muito bem. Como a gente está fazendo numérico, vamos usar as frequências, não as velocidades angulares. Então a frequência 1 vai ser 1 sobre 2π R1C1, e a frequência 2 vai ser 1 sobre 2π R2C2. Tudo bem? Bom, a dedução que foi feita no exemplo 1 não muda, não é? Se eu usar uma tensão intermediária aqui, eu novamente escrevo ela como a tensão de entrada vezes a função de transferência do circuito 1, e a saída fica a tensão intermediária vezes a função de transferência do circuito 2. Eu substituo a equação 1 na equação 2, encontro a tensão de saída em função da tensão de entrada e das duas funções de transferência. Passo a função de entrada dividindo e eu tenho a função de transferência total como produto das funções de transferência dos circuitos intermediários. Então essa relação aqui, ela independe de que tipo de filtro a gente está lidando, ok?
Então vamos fazer esse produto. Como a gente viu, é mais fácil de fazer em módulo e fase, né? Então já vou escrevê-las aqui, ok? Tem o módulo e a fase da função de transferência 1, o módulo e a fase da função de transferência 2. Eu vou fazer o produto, dessa vez não tem como simplificar, o produto vai ficar assim, e os ângulos vão se somar. Como tem um menos, vai aparecer uma subtração, mas é uma soma de ângulos aqui, tudo bem? A única diferença é que esse sinal de menos veio para cá. Note que o que eu tenho sempre é ômega sobre ômega, ômega sobre ômega, ômega sobre ômega, tanto de corte quanto do ômega de fato da entrada. Então, se eu quiser, eu coloco 2π para fora, então vai ficar 2π FC1 dividido por 2πf, e corto 2π. Em todos os casos, nesse. Então, é a mesma equação substituindo as frequências por ômegas, ok? E eu tenho a minha função de transferência agora em h de j ômega, mas no fundo eu tenho h de jf, né? Mas a gente sempre escreve h de j ômega, ok? Muito bem? Tranquilo? Vamos calcular os limites aqui, ó. Qual vai ser o limite dessa minha função de transferência para quando a frequência tende a zero? A frequência tende a zero é a mesma coisa que ômega tende a zero, certo? Então note, ó, quando a frequência tende a zero, primeira parte aqui, a frequência aqui vai para zero, esse termo então vai para infinito, infinito ao quadrado é infinito, 1 mais infinito é infinito, raiz de infinito é infinito, 1 sobre infinito, zero. Certo? O segundo termo, a frequência está em cima, não é isso? Então eu vou ter 1 mais 0 aqui, e vai dar 1 de resultado. 0 vezes 1 dá quanto de módulo? 0. Ok? Já nos ângulos, né? O primeiro aqui vai dar infinito, então o arco tangente de infinito vai dar π sobre 2, e o segundo vai dar 0, o arco tangente de 0 é 0. Então π sobre 2 menos 0, π sobre 2. Tudo bem? Agora vamos tender a frequência para infinito. Quando eu fizer para infinito, se inverte, não é isso não? Nesse primeiro aqui, eu vou ter 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. Esse termo aqui dá 0. E 1 mais 0 é 1. E 1 sobre 1 é 1. Então o primeiro vai dar 1. Mas o segundo tem um infinito aqui em cima, né? Que vai dar 1 mais infinito, que dá infinito. Raiz de infinito dá infinito. 1 sobre infinito, 0. E novamente eu tenho um produto de 1 vezes 0. Só que está trocado. Em vez de ser 0 vezes 1, é 1 vezes 0. De qualquer jeito, o módulo dá quanto? 0. Tá bom? Nos ângulos, a situação vai se inverter, né? Dessa vez, aqui eu vou ter o arco tangente de 0, que é 0, e aqui eu vou ter o arco tangente de infinito, que é π sobre 2. Como tem um menos aqui, então vai dar menos π sobre 2 a fase. Tudo bem? Então perceba que este tipo de saída é típico de um circuito passa-faixa. Um circuito passa-faixa, ele só passa uma faixa. Ou seja, quando a frequência é muito pequena ou muito grande, não passa. Então, ele tanto zera quanto defasa o circuito, a entrada dos dois extremos. Tudo bem? Então agora o que a gente vai fazer é escrever essa função aqui no Scilab e ver como que é esse gráfico inteiro. Para a gente entender direitinho, a gente vai fazer duas vezes, tá? Primeiro em escala linear, que é só um gráfico de resposta em frequência, e depois em dB para ser o gráfico de Bode. Então vamos lá, ó. Tem bastante coisa nessa transparência, mas é só para a gente ter tudo em mente, ter tudo à vista. O circuito é esse aqui, certo? Então, se eu fizer o módulo e a fase do circuito azul, do passa-baixa, o que eu vou ter vai ser a curva azul aqui, ó, tanto nesse quanto nesse, ok? Como ele é um passa-baixa, para a frequência 0 ele não defasa e a saída é 1. E aí, no infinito é o contrário, ele corta e defasa. Tudo bem? Maravilha. O passa alta, que é o vermelho, está na curva vermelha aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ok? Então aí é o contrário. Como ele não passa alto, na frequência baixa o módulo é 0 e tem uma defasagem de 90 graus. Para infinito o módulo é 1 e a defasagem é 0. Tudo bem? Quando eu faço o produto desses dois no módulo, o resultado é a curva preta, que é de fato a resposta em frequência do filtro que a gente acabou de descobrir aqui, ó. Tudo bem? Note que dessa vez o que eu fiz foi multiplicar os módulos mesmo. Ó, dá uma olhada. Ó. O módulo de H é igual ao módulo de 1 vezes o módulo de 2. Tá bom?
Olha que bonito que é a resposta do nosso filtro. Ó. É um filtro passa-faixa mesmo, certo? Ele tem uma faixa de frequências em que ele passa o sinal, não é? Tem uma faixa aqui, que aí depende do quanto você quer ser seletivo para dizer qual o tamanho da faixa que passa. Tudo bem? Já na fase, note que o que é interessante é que é nesse ponto aqui de máximo que a fase está no zero. Porque os efeitos se anulam, né? O que um filtro defasa, o outro filtro... O que um filtro defasa, o outro filtro adianta. E aí os efeitos se anulam. Depois um filtro passa a ganhar do outro e a fase vai de mais 90 até menos 90. Tudo bem? Interessante e eu diria até que intuitivo, né? Esse não é um filtro difícil de entender. O comportamento dele é o que a gente se espera de algum modo. Tudo bem? Para complementar, eu aproveitei o Scilab e fiz uma linha pontilhada no ponto de frequência de corte aqui, ó. Vamos ver aonde ela está desenhada aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Tem um plot de 1 sobre raiz de 2, ok? Então, essa linha pontilhada é 1 sobre raiz de 2. E ela está marcando onde estão as duas frequências de corte, vamos dizer, oficiais de cada filtro, certo ou não? Então, ó, aqui está a primeira frequência de corte e aqui está a segunda frequência de corte. A gente costuma dizer que essa é a frequência de corte, aqui uma é a frequência de corte nas altas e outra é a frequência de corte nas baixas. Tudo bem? Então, você pode calcular elas, né? Com 1 sobre 2π R1C1 e 1 sobre 2π R2C2. Uma dá 159 Hz e outra dá 723 Hz. Tudo bem? Maravilha. O intervalo, então, em que o filtro funciona bastante ou funciona pouco, depende um pouco dessas frequências, né? Se elas estiverem distantes uma da outra, essa faixa fica maior. Se elas estiverem muito próximas, essa faixa vai ficando menor até o ponto que não passa nada, certo? Se eu inverter quem chega primeiro aqui. Tudo bem? Então, na hora que você estiver projetando o seu circuito passa-faixa, você não tem condição de projetar onde é o centro do seu sistema, num primeiro momento. Mas acertando as duas frequências de corte, o que está no meio do caminho vai ser o seu ponto de máxima. Tudo bem? E a faixa que passa é o que está entre elas. Ok? Vamos ver como é que fica o diagrama de Bode? Ó, por isso que eu fiz o outro, né? O outro é um pouco mais ilustrativo nesse caso, certo ou não? Ele também é assim, é a soma dos dois efeitos, né? É claro que, como cada filtro só corta de um lado, a queda que tem em cada um deles ainda é 20 dB por década, certo ou não? Porque eu só tenho um filtro cortando em cada situação. Então, num filtro eu corto 20 dB por década e na outra extremo mais 20 dB por década. Tudo bem? Interessante, não? O código Scilab que faz o diagrama de Bode está aqui. Tudo bem? Bom, depois de ver isso, entender o filtro corta-faixa, o filtro passa-faixa, uma pergunta que a gente faz é: como é que eu faço um corta-faixa, né? Porque não é invertendo a ordem. Tem gente que pensa rapidamente assim: se eu inverter e colocar o passa baixa antes do passa alta ou o passa alta antes do passa baixa, não adianta, isso não muda nada. A ordem dos fatores não afeta o resultado, é uma multiplicação. Tudo bem? Para a gente responder como é que eu faço um filtro corta-faixa, ou seja, um filtro em que deixa passar tanto nas altas quanto nas baixas e atenua só num trecho, o jeito mais simples é a gente lembrar que estamos num curso de circuitos elétricos e fazer uma análise da malha externa do nosso circuito. Ó, assume que existe uma tensão que é a soma da tensão C1 com a tensão C2. Se a gente fizer a análise dessa malha aqui, ó, a gente vai concluir que Vin é igual a esse Vout, que eu chamei de Vout corta-faixa, mais o Vout passa-faixa que a gente estava até agora. Que a soma dessa tensão mais essa tem que ser igual a essa, para qualquer instante de tempo. Concorda ou não? Consequentemente, para qualquer frequência. Então, se Vin é igual a soma dessas duas saídas, basta que eu pegue o meu sinal entre este ponto e este ponto, que o mesmo filtro que eu acabei de estudar vai ser um filtro corta-faixa. Ok? Por quê? Se a entrada tem sinal em todas as frequências e esse Vout passa faixa só tem sinal numa faixa,
Isso significa que o Vout corta-faixa vai ter todas essas daqui, menos as que estão aqui, não é? Então, ele vai ser basicamente um corta-faixa. Ele vai ter sinal em todas as faixas, em todas as frequências, menos na faixa em que a saída está aqui, certo? Eles vão ser complementares. Se você somar esse com esse, tem que dar esse, tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Se você precisar de um corta-faixa, funciona igualzinho, só que você tem que pegar a saída aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto. É um pouco é um pouco diferente, né? Eu não tenho um ponto de saída só. Mas eu consigo fazer um corta-faixa com circuito RC em cadeia, ok? É claro que também é possível fazer circuitos passa-faixa e corta-faixa de segunda ordem, fazendo circuitos de segunda ordem como a gente estudou com o transformador de Laplace e no domínio do tempo, fazendo circuitos RLC série e RLC paralelo, ok? Mas o projeto fica até um pouco mais simples, eu diria, usando circuitos em cadeia. Não necessariamente melhor, né? Alguns circuitos podem ser mais ou menos seletivos, ok? Bom, então, acho que é isso, né? O que a gente podia falar sobre filtros em cadeia é isso. Você pode, se quiser, encadear 3 ou 4 ou 5 filtros e verificar o que está acontecendo, tá bom? Então, o que eu vou fazer é deixar 2 exercícios propostos aqui para vocês, não é? No primeiro, eu gostaria que vocês encadeassem 2 filtros em que a saída está no capacitor, certo? Então, são 2 filtros passa baixa, certo? Eu tenho 2 filtros passa baixa em cadeia e vamos ver qual é o comportamento desse circuito. Procurem calculá-lo. E no segundo, a gente vai encadear filtros RL. Então, primeiro um filtro RL em que a saída está no indutor e depois um filtro RL em que a saída está no resistor. Tá bom? São os mesmos resistores do exemplo 2 que a gente fez, só que agora os indutores têm 1 mH cada um. Ok? Como será que é o comportamento desse filtro tendo a saída nesse resistor aqui? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é possível projetar filtros mais seletivos, ou filtros passa alta ou filtros passa alta ou passa baixa, mais seletivos, ou filtros corta-faixa e filtros passa-faixa, só encadeando filtros de primeira ordem muito simples. Até mais e bons estudos!